Amém, graças a Deus. Muito bem, eu sempre peço que voltem a ouvir a palavra da manhã e fazer do Senhor a nossa cidade refúgio. Jesus Cristo é a nossa cidade refúgio. A diferença que sempre vai acontecer é entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Se eu sirvo ao Senhor, vai ter diferença na minha vida. Eu posso até passar por algo, mas o resultado vai ser diferente. O cuidado, o zelo, os livramentos, as mudanças, eu vou ver acontecer aquilo que uma pessoa que está longe do Senhor, não tem se refugiado nele, não encontra, não vê. Aquele que se refugia no Senhor, encontra, ele vê, ele pode tocar, se refugiar no Senhor. Porque às vezes nós saímos e aí fora tem tantas coisas acontecendo. E, meu Deus, o que eu faço? Me refugio em Deus. O tempo todo você tem que estar falando com Ele, se refugiando nele. Fazendo do Senhor o seu porto seguro. Através dele, todo mais que você precisa virá. Para esse encerramento, vamos aqui para 1 Samuel 13, 19. Se você lê na NVI, está escrito assim, a desvantagem militar de Israel. Se você tiver a NVI, você vai ver que o título é esse, desvantagem militar de Israel. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda Israel, a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Aí, dá muitos detalhes, mas eu já vou para a finalização dessas guerras aqui. Israel, então, estava em desvantagem. Como nós lemos, só Saul e Jonatas é que tinham espada e lança. Os soldados não tinham. E aqui em 1 Samuel 14, 20, diz, na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Avém. Vamos finalizar aqui. E Saul parou de perseguir, no 46, os filisteus, e eles voltaram para a sua terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas e os reis de Zobá,
e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo, lutou corajosamente, derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Você vê o que é uma boa fase espiritual. Essa parte que eu leio, o que nós lemos, foi um tempo em que Saul ainda ouvia Deus. E mesmo Israel estando em desvantagem militar, porque não tinha armas, e o preço para afiar as armas e os equipamentos de trabalho, eles cobravam caríssimo para afiá-los. Mesmo nessas condições difíceis, Israel estava em desvantagem, mas a bênção do Senhor estava sobre Israel. E você vê aqui que não só, uma das situações que é interessante é que os filisteus entraram em confusão e começaram a se agredir um ao outro, e até hebreus que haviam se bandeado para o lado deles, voltaram para o lado de Israel e passaram a lutar contra os filisteus. Então, mesmo eles estando em vantagem, em termos de armas, etc., Israel venceu. Por quê? Porque, como nós lemos, o Senhor deu vitória a Israel. E tantos outros aqui, ele lutou contra moabitas, amonitas, edomitas, reis de Zobá e os filisteus, ele derrotou amalequitas, ele guerreou contra muitos povos e venceu a todos. Quando nós ouvimos a Deus, quando nós nos posicionamos nele, não importa se você está em desvantagem, você pode até estar diante do mundo, diante de um inimigo poderoso. Se o Senhor for com você, vai sempre acontecer como nós vemos na palavra. Quando Deus é com uma pessoa, ela pode humanamente estar abaixo, em desvantagem, em relação ao problema, aos inimigos, etc. Ela vai vencer. Você vê que Deus nunca dependeu de armas, nunca dependeu do tamanho do exército. Muitas vezes, Israel estava num menor número, um número muito menor, e sobressaiu e prevaleceu. Então, definitivamente, eu creio que Deus vem falando isso sem cessar. Se você depender dele, não importa se as condições são desfavoráveis, se tudo está difícil, não importa, ele muda, ele dá vitória, ele te honra, ele te coloca na frente de quem já estava lá, ele muda. Mas o que precisa acontecer é esse entendimento, que me parece que às vezes falta em muitos, de que eu preciso depender de Deus. Às vezes eu vejo tantos argumentos, é a situação do país, porque eu não consigo fazer isso, porque economia, porque isso, porque aquilo, e eu não encontro isso nas Escrituras, e no lidar com pessoas de fé, eu também não encontro. Porque muitas vezes a gente lida com pessoas que você vê que ela não tem condição nenhuma de ir além, e Deus a coloca lá. Independente, eu não sei quantas passagens na Bíblia eu poderia levantar para você e provar para você que tudo que você precisa é da bênção de Deus na sua vida. Se você crer no Senhor, se você depender do Senhor, se você se submeter a Ele, é só o que você precisa. Você pode não ser o mais capaz, o mais talentoso, o mais preparado, mas se você crer no Senhor, se você depender dEle, não de tudo que se ouve por aí, porque se você trabalhar com a mentalidade do mundo, você vai ter o que o mundo tem.
Se você trabalhar com uma mentalidade natural, você vai ter o resultado natural, o resultado que é uma atitude natural leva uma pessoa, e olhe lá, hein? Mas se você cria no Senhor, e agir sobrenaturalmente, através da fé, depender dele, você vai ver a diferença na sua vida. Definitivamente, aqui, você pode pegar aí, o título dessa passagem é Desvantagem Militar de Israel. E como é que, com tanta desvantagem, não tinham armas, os soldados não tinham espadas, lanças, eles venceram esses inimigos? Porque está ali, porque o Senhor deu vitória a Israel. O Senhor deu vitória a Israel. Quem é que dá vitória para nós? O Senhor nos dá vitória. Então, quando eu dependo de Deus, Ele me dá a vitória, Ele abençoa minha família, abençoa meu casamento, abençoa meu financeiro, você sai, você não tem chance, alguém olha para você, acha que você não tem chance nenhuma, e você tem sucesso profissional, você tem sucesso financeiro, Deus encaminha clientes para você, encaminha as vendas para você, Ele encaminha, se Deus quiser, preste atenção minha gente, se Deus quiser colocar algo nas mãos de uma pessoa, é assim Ele coloca. Virá, tem tantas passagens na Bíblia, que de um dia para o outro, literalmente, de um dia para o outro, tudo foi mudado. Por quê? Porque o Senhor quis mudar, porque aquelas pessoas dependeram do Senhor, porque aquelas pessoas se colocaram à disposição de Deus. Agora, se a sua mentalidade for sempre a mesma, a mentalidade do mundo, o mesmo discurso, as mesmas desculpas, minha vida não vai, minha vida está muito ruim, eu estou no fundo do poço, é o pior ano da minha vida, nada está dando certo para mim, eu não entendo, está tudo amarrado, está isso e aquilo. Espera aí, se eu estou buscando a Deus e as coisas não estão fluindo, eu preciso ir a Deus e perguntar: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. A Bíblia garante que há diferença entre o justo e o ímpio. Quer dizer, se você crê em Deus, tem que haver diferença na sua vida. A Bíblia deixa bem claro, mas claríssimo, em inúmeras passagens, que a falha nunca está em Deus. Ele está pronto a responder, Ele não faz acepção de pessoas, Ele abre portas, Ele opera o impossível, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, Ele é o nosso refúgio. Ele sempre preparou meios para o seu povo se refugiar nele. Quando uma pessoa se refugia no Senhor, o que ela tem? Qual o resultado disso? Vitória na vida dela. Ela sempre vai ter vitória. Agora, eu não posso viver a minha vida estando dentro da igreja e sendo um incrédulo. E assim, depender da força do braço, continuar depositando a minha confiança em coisas naturais. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso definitivamente parar e dizer assim: eu vou depender do Senhor. Chega, eu já dependi de tantas coisas, eu agora vou depender de Deus, eu vou me refugiar nele. E eu sei que eu não sou uma exceção. Eu não sou uma pessoa que, bom, Deus decidiu que na minha vida Ele não vai fazer. Isso não existe. Isso não existe. Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na vida de todo que crê. Se eu deposito a minha confiança nele, não há área que não possa ser mudada, restaurada, e a minha experiência com a palavra de Deus e com vidas, é que Deus pode mudar uma situação realmente, literalmente, da noite para o dia. Eu não sei quantas passagens que eu poderia dar para você, que Deus mudou da noite para o dia. Num dia estava de um jeito, no outro dia estava de outro. Então, Ele pode agir, Ele pode socorrer, Ele pode mudar. Não há nada que Ele não possa mudar. Você pode estar em desvantagem, humanamente,
assim, sem chance nenhuma. Se o Senhor for com você, você passa na frente de todo mundo. 1 Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo, vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aqui o Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor, já é outra história. Mas o meu ponto não é o Saul aqui, é o Samuel. O Samuel gostava tanto do Saul. E ele lutou tanto pelo Saul. Ele lutou pelo Saul. Mas o Saul não ouviu a Deus, não deu crédito a Deus, não fez o que ele precisava fazer, e Deus o rejeitou. E o Samuel estava lá sofrendo, emocionalmente ele estava debilitado por causa do Saul. E Deus disse: até quando você vai sofrer por ele? Até quando você vai sofrer por Saul? Eu o rejeitei. Se eu o rejeitei, vá ungir o novo rei. Quer dizer, saia daqui e vá viver coisas novas. Saia e vá ungir o novo rei de Israel. Então, às vezes, Deus já rejeitou algo, Deus já deixou claro para você. Findou isso aqui, eu não tenho mais nada a ver com isso aqui. Não é mais para você isso aqui, mas você ainda fica sofrendo. Você fica cedendo para sentimentos, e você não toma uma atitude de seguir em frente, porque emocionalmente você ainda está aprisionado a uma determinada situação. Quantas vezes algumas pessoas estão ali, paradas num lugar, que Deus já disse para elas: não, fim para isso aqui, findou, ok? Findou, siga em frente. Mas emocionalmente elas estão presas, aprisionadas a uma determinada situação. Então, eu acredito que o Senhor está dizendo para algumas pessoas exatamente isso: não permita mais essa prisão emocional na sua vida. Se Deus já deu um basta numa determinada situação, e disse fim, terminou, você não tem que ter apego mais a isso. Findou, agora é novo ciclo, novo tempo. Eu não quero você aprisionado aí, sofrendo por isso. Às vezes é uma pessoa que Deus já disse para você: não fique sofrendo por essa pessoa, deixa ela. Às vezes você está apegado a um lugar, a uma situação, e Deus está dizendo: larga isso, deixa isso, segue em frente. Eu quero fazer coisas novas, te usar para algo novo, e você fica aí gemendo num canto, sofrendo. Eu quero colocar coisas novas nas suas mãos, e você está aí com o seu coração no passado, com o seu coração em coisas que eu já rejeitei, que eu já botei um ponto final, só você que não botou. Sabe quando Deus vem e diz: eu já botei um ponto final nisso aí, e diz para você: só você que não botou, eu já botei. E se eu não estou nisso, isso não é mais bênção para você. Então ele chegou para Samuel e disse para ele: até quando você irá se entristecer por Saul? Fim para isso. Sabe, nós precisamos ter essa capacidade de levantar, sacudir e seguir o caminho. Às vezes tem gente que fica tão preso a situações, pessoas que ficam presas ao passado, a situações, e estão apegadas, e choram, e gemem, e se chateiam, e até se deprimem, para coisas que Deus já disse: ei, eu não estou mais nisso. Ah, mas eu sinto. Então, mas o próprio Deus muitas vezes está nos dando conselho: você não precisa mais sentir. Para de viver por sentimentos. Se você tem que seguir, siga. Se Deus já disse fim para algo, agora levante-se e vá, sem olhar para trás. Sabe, às vezes nós precisamos sacudir a poeira dos pés e sacudir tudo que precisa ser sacudido e seguir em frente, sem olhar para trás. Você nunca vai conseguir viver algo novo com o coração em algo velho. Entendeu isso?
Você não vai conseguir viver algo novo com seu coração no passado, em algo velho. Sabe, se algo aconteceu na sua vida que foi decepcionante, talvez uma injustiça, uma traição, Deus sempre nos manda seguir em frente. Se você continuar mantendo o seu coração lá, e pensando, oh meu Deus, isso e aquilo, você não vai conseguir viver o presente, e consequentemente não vai conseguir construir um bom futuro. Às vezes Deus já disse, findou, isso é passado, isso já ficou lá atrás. Agora segue em frente para que eu possa fazer tudo novo na sua vida. 2 Crônicas 14, 8 a 15. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Viu como ele disse? Não deixe, o Senhor é o nosso Deus. Porque se o etíope Zerá prevalecesse contra Asa, estaria prevalecendo contra o próprio Deus. Então ele disse: não deixe o homem prevalecer contra ti. Ele clamou ao Senhor. Ele não tinha chance, apesar de ele ter um exército grande, o outro tinha um exército de 1 milhão. O Senhor derrotou. Quem foi que derrotou? O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, apesar de ser um exército muito maior, não prevaleceu e fugiu. Os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram. Você vê que não tem sentido, se não for Deus. Caíram tantos deles, que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerá, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado, e se apoderaram de muitas ovelhas e cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. O que ele disse aqui, eu amo essa frase dele. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Muito bem. Como você mesmo viu, ele não tinha chance aqui. Mas o Senhor, quando ele clamou ao Senhor, quando ele falou com Deus, tudo foi mudado. É uma coisa que é o impossível mesmo, você vê aqui. Você não tem como explicar uma coisa dessa. Como é que você explica uma coisa dessa? Com um exército tão grande, não prevaleceu a um tão pequeno. Era gente demais, soldados demais, e não prevaleceu. Por quê? Porque nessa situação, Asa clamou ao Senhor. Asa dependeu do Senhor. Asa se voltou para o Senhor com toda a força. Passado o tempo, é aí que está o ponto. Passado o tempo, o comportamento dele diante de uma situação muito menor, foi bem diferente. Ele se perdeu. Ele já não dependia mais do Senhor, ele já não buscava mais o Senhor. Você vê que quando ele buscou o Senhor,
Ele viveu algo estrondoso. Mas o que acontece com as pessoas? Elas se acostumam com Deus, elas se acostumam com as bênçãos, elas vão se distanciando. E, de repente, elas começam a trocar os pés pelas mãos e a cometerem loucuras, elas fazem besteiras. Aqui, em Crônicas 16:7, naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes, olha falando, e os líbios não eram um exército poderoso, como uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá guerras, terá que enfrentar guerras. Ele agora estava diante de um outro problema, só que ao invés de ele buscar ajuda do Senhor, ele vai buscar ajuda de quem? Da Síria. Ele foi buscar ajuda no homem. Quando ele, ao invés de buscar ajuda no Senhor, buscou ajuda no homem, o Senhor disse: você cometeu uma loucura. Espera aí, o exército dos etíopes e dos líbios não eram eles não eram bem maiores? Está aqui, ó. Aqui, ó. Etíopes e os líbios não eram um exército poderoso? Era. E como é que você venceu? Porque o Senhor, porque ele foi lá e buscou o Senhor. E agora? Agora ele não buscou o Senhor. Agora ele buscou a ajuda da Síria, ele não buscou a ajuda do Senhor. Deus falou para ele: você cometeu uma loucura, pois de agora em diante você vai enfrentar guerras. Agora vai ser assim a sua vida. Porque você não dependeu de mim. E a vida dele se tornou um caos. Porque a fé dele não estava no Senhor. E ao invés dele se humilhar, olha o que ele fez. Ele não se humilhou. Teve um fim vergonhoso. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo, porque não aguentou ouvir a verdade. Quer dizer, ele endureceu o coração, não amoleceu. Ele estava errado e não via. Sabe quando a pessoa está errada, está fazendo escolhas erradas, e ao invés dela ouvir a Deus e se humilhar, porque se ele tivesse se humilhado, Deus teria misericórdia dele. Mas não, ao invés dele se quebrantar, o problema, quando Deus o corrigiu, ele se fechou. Ele se revoltou, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. E, embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, quando ele se perdeu, ele buscou ajuda no homem para vencer uma guerra, só piorou a vida dele. Depois, além de um problema sério com guerras, agora na saúde. E ele, ao invés de buscar o Senhor, ele só buscou os médicos. Qual foi o fim dele? Morte, derrota, vergonha, coisa que antes ele não tinha sofrido. Antes ele não sofreu derrotas. Antes ele tinha vitórias. E se você estudar toda a trajetória da vida do Asa, é lindo de ver. Como ele começou bem. Ele tirou a idolatria de Israel, ele enfrentou até a avó dele, a rainha, que havia levantado um poste sagrado, repugnante, de idolatria. Ele enfrentou a avó, ele derrubou, cortou aquele poste. Ele fez, sabe quando uma pessoa tem uma trajetória linda, tem tudo para seguir, e de repente ela começa a se perder,
e começa a se distanciar, e a fazer escolhas na carne, e a buscar o socorro no homem, a pender para uma direção que não vai poder ajudar, e terminou de forma decadente, quando ele teve tudo para terminar muito honrado. Então, o que nós entendemos aqui? É contexto que for. Você precisa permanecer buscando a Deus, você precisa depender dEle, seja para enfrentar uma guerra, uma enfermidade, um problema financeiro. É em Deus que você vai ter vitória. É dependendo dEle, é se refugiando nele, é correndo para a cidade de refúgio. É no Senhor que você vai ter sucesso na sua faculdade, sucesso na sua família, no seu financeiro, vai ter a cura que você precisa. É no Senhor, é se refugiando nele. Porque enquanto Asa se refugiou em Deus e dependeu dele, ele teve sucesso. Mas quando ele se distraiu e começou a depender da força do braço, depender de pessoas, buscar ajuda apenas no homem, uma ajuda natural, o resultado foi isso aqui. Quando você busca uma ajuda numa fonte natural, você vai ter o que aquela fonte pode te oferecer. Nada mais que isso. Você não vai ter nada de sobrenatural. Antes ele viveu o sobrenatural, depois não. Depois, o que o médico pôde fazer, ele fez. O que não pôde, ele morreu. A ajuda, a Síria não pôde ajudá-lo. Ele só sofreu vergonha. E ao invés dele se humilhar, ele endureceu. Ele enrijeceu. Os problemas não quebrantaram o coração do Asa, mas fizeram com que ele enrijecesse, endurecesse. E o que adiantou? Só piorou a vida dele. Porque ainda a Bíblia diz, quem endureceu contra Deus e teve paz? Ninguém. Mas quando eu me submeto ao Senhor, Ele me dá vitória, Ele que dá vitória a alguém que, diante de tudo, ele é fraco, e tem algo tão poderoso diante dele, e ele tem vitória. Olha, se você pegar a palavra do início até agora, é Deus falando para você, assim, claramente, se refugie em mim, que eu vou mudar essa situação. Busca em mim, se refugie em mim, se volta para mim, dependa de mim, que eu posso fazer na sua vida coisas inexplicáveis. Mas se você depender do homem, da sua força natural, humana, você vai ter o que o natural pode te oferecer, nada mais que isso. Nada mais que isso. Mas se você resolver, se você tomar uma decisão, não, eu vou crer em Deus, eu vou me submeter a Ele, chega, eu não vou mais bater lá e cá, eu vou depender de Deus. Você vai ver a ação de Deus na sua vida. Você vai ver o Deus agir na sua vida em todas as áreas. Não dependa de nada, não dependa do seu currículo, não dependa de influência, não dependa de nada, dependa de Deus, sabe? Muda o discurso, não fala como o mundo fala, não dependa daquilo que o mundo depende, porque o mundo não é, está aí, olha para o mundo, o caos que está, mas se você depender de Deus e refugiar nele, correr para Ele, que é a nossa cidade de refúgio, ali você vai ser defendido, protegido, vai ter o melhor, porque o melhor estava na cidade de refúgio, a sua vida vai ser abençoada, e assim, pode ser algo impossível, algo muito maior do que você pode estar em desvantagem, que com o Senhor, você vai ter um final feliz. Amém? Pegue o seu propósito, se você está com ele, vamos tomar posse nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Tome posse agora de definições. Ó Senhor, diga isso para Ele. Nós estamos caminhando para o final do ano, e eu sei que o Senhor pode definir a minha vida. Eu sei que o Senhor pode definir situações, de um momento para o outro.
O Senhor pode mudar a minha questão financeira, a minha questão familiar. De um momento para o outro, o Senhor pode mudar, Senhor. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei porque está escrito na sua palavra. Que o Senhor muda situações, é de um momento para o outro, o Senhor vira tudo. Muda agora. Eu vou depender do Senhor. Eu vou me refugiar no Senhor. Eu entendi, desde a hora que eu ouvi pela manhã até agora, que eu não tenho mais que tocar nesse assunto, ou correr atrás de recursos naturais. Eu tenho que me refugiar no Senhor. Fala isso com Deus agora. E eu tomo essa decisão na minha vida. Eu vou depender da palavra. Eu vou ser movido, eu serei movido pela palavra. A palavra que vai me mover. E a palavra hoje, do começo até agora, está me levando para isso. Dependa do Senhor. Então eu vou depender do Senhor, meu Pai. Eu vou esperar pelo Senhor. Eu vou me refugiar no Senhor. Eu vou me escorar no Senhor. Eu vou me esconder no Senhor. Eu vou entregar tudo isso que eu não posso, eu não tenho conseguido vencer, eu não tenho conseguido resolver, mas eu vou me curvar diante do Senhor, e sei que o Senhor vai me dar um final abençoado, um final feliz, um final de ano definido, abençoado, cheio de restaurações e definições. Eu creio nisso, Senhor. Senhor, vai passando o teu sangue sobre o teu povo, vira o cativeiro de cada pessoa. Eu não sei o que essa pessoa está vivendo, vira o cativeiro dela. Senhor, restaura radicalmente a vida dela. Entra em ação na vida dessa pessoa agora, meu Deus. E honra a fé dela. Mostra o seu poder a ela. Se mostra forte na vida dela agora, Senhor. Mostra que o que ela não conseguiu na força do braço, ela vai conseguir com o Senhor, dependendo do Senhor, se refugiando do Senhor. Tudo que ela não tem conseguido com os métodos naturais, se ela depender do Senhor, ela vai vencer, ela vai sobressair, ela vai além, ela vai, Senhor, ser colocada à frente, ela vai ser colocada num alto lugar. O Senhor está dizendo isso. Se ela parar de depender da carne, da força humana, da força do braço, de fontes naturais, o Senhor vai poder agir na vida dela. Se ela decidir depender do Senhor e se refugiar no Senhor, nenhuma situação vai ficar sem solução, mas ela vai começar a ver as coisas fluírem, as coisas vão fluir, elas vão se endireitar, elas vão ser ajustadas, arrumadas, equilibradas, Senhor. Ajuda cada um a entender, Pai, porque talvez toda vez que ela se encontra numa situação difícil, ela corre para buscar recurso no mesmo lugar de sempre, ela busca saída no mesmo lugar de sempre, ela bate nas mesmas portas, e o Senhor vem falando: para de agir assim, dependa de mim, paga o preço de depender de mim, eu vou mudar tudo isso. Ajuda cada um a entender, Pai, que uma hora, se nós quisermos uma vida diferente, nós vamos ter que pagar o preço. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço de resistir, esperar pelo Senhor, pagar o preço, meu Deus, de se refugiar no Senhor, de resistir firme no Senhor, e não agir da mesma maneira na carne, na hora da pressão, agir da mesma forma, O Senhor está nos ensinando: espera por mim, entra no meu descanso, confia em mim, descansa, confia, coloca tudo nas minhas mãos, e eu vou fazer. Que cada um se vista dessa mensagem, possua na vida. E eu peço agora, Senhor, que todas as definições que cada um precisa, que essa pessoa viva, porque eu sei que o Senhor quer se manifestar poderosamente
Neste ano eu sei que o Senhor quer presenteá-la e surpreendê-la com coisas incríveis, ainda que para muitos já não há mais tempo. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas incríveis, eu sei que o Senhor tem nos levado para isso, eu não tenho dúvida disso, meu Pai. Que vem, a cada dia o Senhor tem falado sobre isso, sobre vitórias e definições e coisas poderosas. Tudo que cada um tem que fazer é crer no Senhor, é se render aos seus pés, é se submeter ao Senhor, é confiar no Senhor, porque, meu Deus, aquele que tem se refugiado no Senhor tem sido abençoado. Aquele endemoniado passou uma vida miserável até ter um encontro com o Senhor, e ele terminou melhor do que todos daquele lugar, meu Pai. A verdade é que ele era o pior e terminou como o melhor. Por quê? Porque se prostrou diante do Senhor. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, a nossa vida é transformada. Eu peço todas as definições, todas as mudanças, as respostas. Eu consagro esses projetos, eu peço as mudanças, as definições em todas as áreas. Essa pessoa que espera uma definição financeira, defina. Familiar, defina. Emocional, defina. Senhor, profissional, defina. Cada área da vida dela, defina, meu Salvador eterno, defina a vida de cada um, que ela saia daqui segura, se refugiando no Senhor. Não há como dar errado, muito pelo contrário, ela vai ser altamente abençoada. Eu consagro todos para a vitória, eu abençoo cada pessoa. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, bem presente, bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. Eu quero que você, antes de nós concluirmos, eu quero que você diga aí: Senhor, eu saio daqui com dessa decisão tomada. Eu vou me refugiar no Senhor. Eu vou me esconder no Senhor. E eu sei que do Senhor virá toda a vitória que eu preciso. Eu entro no novo tempo, porque agora eu vou depender do Senhor. Eu vou depender inteiramente do Senhor. E o Senhor vai me socorrer. Vai suprir todas as minhas necessidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.